estamos em clima de festa, sim ou não? Meu Deus do céu. E a festa, ela não pode acabar. Nós estamos em clima de festa. Quem aqui foi no encontro com Deus? 80% que está aqui. Quem aqui já passou? Todo mundo aqui já foi no encontro com Deus? Glória a Deus, hein? Inúmeras vezes, eu tenho certeza. E como é bom o clima do encontro. Como é bom estar lá no encontro. Como é bom estar perto das pessoas. A gente consegue se relacionar melhor com pessoas que aqui na igreja a gente não consegue tão fácil, né? Porque acaba o culto, é aquela multidão. Já viu quando você pega um formigueiro, chuta e sai aquele monte de formiga? É quando acaba o culto aqui, é desse jeito. Então você pega ali 2, 3 para conversar e acabou. O Tiago da Poliana está aqui, mas foi uma das pessoas que eu consegui conversar melhor lá no encontro. E que cara fenomenal. Se estiver assistindo, um grande beijo e abraço. E nós voltamos do encontro com Deus. Vira para o irmão que está do seu lado e fala para ele assim: nós voltamos. Nós voltamos do encontro com Deus. E dá até um negócio ruim no coração quando sai daquela chácara. Meu Deus do céu. A gente entra lá querendo ir embora, mas no último dia a gente quer ficar lá. Mas nós voltamos. Nós estamos aqui agora. Mas o nosso encontro, ele não precisa ser só na chácara. O nosso encontro com Deus não precisa ser só na chácara. Nós não podemos viver só aquele momento do encontro com Deus, embora aquele momento seja muito bom. Quero ler um texto com vocês, Lucas capítulo 5, verso 16. Coloca na NVT. A gente vai ler quase o texto todo. Pode colocar no 17. Aí. Certo dia, enquanto Jesus ensinava, alguns fariseus e mestres da lei estavam sentados por perto. Eles vinham de todos os povoados da Galileia, da Judeia e de Jerusalém. E o poder do Senhor para curar estava sobre Jesus. Alguns homens vieram carregando o paralítico numa maca. Tentaram levá-lo para dentro da casa até Jesus, mas não conseguiram, por causa da multidão. Então subiram ao topo da casa, removeram a parte do teto. Em seguida baixaram o paralítico na maca até o meio da multidão, bem na frente de Jesus. Ao ver a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: homem, seus pecados estão perdoados. Mas os fariseus e mestres da lei pensavam: quem é ele? Quem ele pensa que é? Isto é, blasfêmia. Somente Deus pode perdoar pecados. Jesus, sabendo o que pensava, perguntou: por que vocês questionam essas coisas em seu coração? O que é mais fácil dizer? Seus pecados estão perdoados, ou levanta-se e anda? Mas eu lhe mostrarei que o Filho do Homem tem autoridade na terra para perdoar pecados. Então disse ao paralítico: levanta-se, pegue a sua maca e vá para a sua casa. Até aí está ótimo. O nosso encontro não precisa acabar agora. Fala para o seu irmão aí: o nosso encontro não precisa acabar agora. Mas nós saímos do encontro com muitas dúvidas. E talvez até você que não foi para o encontro, mas que é dessa casa, nós ficamos com algumas dúvidas, sim ou não? Sair do encontro, como que vai ser agora? Aquele pecado que eu deixei lá, será que eu vou conseguir vencer? Como que vai ser a minha vida? Como que vai ser a minha história agora? Eu vou conseguir romper? Eu vou conseguir vencer os desafios? Meu Deus, como que vai ser? Quem aqui já pensou nisso aí? Levanta a mão. Ou era só eu que pensava nessas coisas? Glória a Deus, não era só eu não. Agora é hora de nós sermos verdadeiros discípulos de Jesus. Saímos do encontro e esta é a hora de nós sermos verdadeiros discípulos de Jesus. Nós lemos a história de um homem que estava impossibilitado de chegar até Jesus. Aquele homem não tinha condição
de chegar até Jesus. A multidão era muito grande, mas ele tinha amigos. Repete assim comigo: ele tinha amigos. E nós, com alguns amigos, eu tenho certeza que foi algum amigo, algum irmão aqui da igreja que te convidou para o encontro, sim ou não? Algum amigo nos levou para o encontro com Deus. E aquele homem precisou de amigos para levar ele até o encontro com Jesus. Porque sozinho ele estava impossibilitado de conseguir. Coloca aí a imagem para nós, a primeira. Primeira síndrome do super-homem. Quem aqui tem essa aí? Eu vou falar para você, eu tenho sobrando. Quem quiser, eu estou doando. Vocês podem levar um pouquinho. Eu venço sozinho. Eu não preciso congregar, eu encontro Deus na minha casa. Ah, Jesus está lá em casa comigo. Eu não preciso de ninguém, eu consigo sozinho. Eu posso vencer sozinho. Eu venço os meus pecados sozinho. Eu consigo lutar sozinho. Isso é a síndrome. O que foi, John? Ei, eu sou o cara. Eu faço, eu aconteço, eu falo, a água para aqui. Quem era Moisés perto de mim? Eu que abri o mapa, Moisés. Meu Deus do céu. Conhece alguém assim? Tem alguém aqui que é assim? Meu Deus. Aquela pessoa que quer fazer tudo sozinho, que não gosta de envolver ninguém. Estou falando de mim aqui, viu, irmão? Você está te acertando aí, sabe que me acertou muito mais. Síndrome do super-homem. Nós não precisamos ser homens e mulheres de aço, mas nós precisamos, coloca a segunda imagem, de pessoas que nos ajudam. É disso aqui que nós precisamos. Nós não precisamos ser orgulhosos, mostrar que nós somos altamente capazes. Não, a gente não precisa disso. Nós precisamos de pessoas que vão nos impulsionar para Jesus. Então você que passou pelo encontro, você que serviu, você que é dessa casa, talvez você tenha vivido como um super-homem que resolve tudo, consegue fazer tudo. Você não precisa disso. Balança seu irmão e fala para ele: você não precisa ser o super-homem. Tem pessoas aqui nessa igreja que estão aqui para ajudar vocês. Quem aqui está em uma célula? Levanta a mão. Quem tem um líder, quem tem um pastor aí? Meu Deus do céu. Vamos ler o texto, Marcos 10, 46. Marcos 10, 46. NVT também. Hoje o Medianita está de marcação comigo. Não, mas que é isso? Olha só. Então chegaram a Jericó, quando Jesus e seus discípulos saíam da cidade. Uma grande multidão os seguia, um mendigo cego, não basta ser mendigo, tem que ser cego ainda, coitado. Chamado Bartimeu, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. Quando Bartimeu soube que Jesus de Nazaré estava perto, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Muitos lhe diziam aos brados: cala-se. Ele, porém, gritava ainda mais alto. Não vou gritar aqui não, tá? Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Quando Jesus ouviu, parou e disse: falem para ele vir aqui. Então chamaram o cego. Anime-se, disseram, venham, ele está o chamando. Bartimeu jogou sua capa para o lado, levantou-se, deu um salto e foi até Jesus. O que você quer que eu lhe faça? Perguntou Jesus. O cego respondeu: Rabi, quero enxergar. Jesus lhe disse: vá, pois sua fé o curou. No mesmo instante, o homem passou a ver e seguir Jesus pelo caminho. Lá no verso 51, Jesus encontra um cego, irmão. Pensa que você, imagina aqui comigo, você tem todo o poder e autoridade para curar, para fazer o que for. Você encontra um cego, e o cego está gritando seu nome, te chamando, e aquele escândalo.
Jesus chama esse cego e fala assim: o que você quer que eu te faça? O que você acha que o cego queria? O que o cego queria? Dinheiro para comer? O cego queria ver. Mas Jesus não sabia disso? Sabia ou não sabia? Você vê um cego, você sabe que ele é cego, não sabe? Por que Jesus pergunta para ele: o que você quer que eu te faça? Nós saímos do encontro com Deus, muitas das vezes nós sofremos sozinhos. Pode colocar a imagem. Porque nós achamos que as pessoas têm bola de cristal. Olha lá, nós estamos sofrendo por não pedir ajuda. Jesus pergunta para o cego: o que é que você quer? O cara era cego, mas e se ele quisesse comer? Jesus, eu sou cego, mas eu já estou tranquilo com isso, eu só quero comer, eu estou com fome. Jesus pergunta para ele, e o cego responde. E nós, muitas das vezes, sofremos com muitas aflições na vida. É o pecado que ficou lá para trás, mas bate na porta todos os dias. É a ignorância, a arrogância, o ego, a soberba e tantas outras coisas. E nós, na nossa humanidade, achamos que as pessoas vão adivinhar o que nós queremos. Se você sair do encontro, saiba que ninguém tem bola de cristal. Fala para o seu irmão aí: irmão, não tem bola de cristal. Você precisa pedir ajuda. Irmão, quando o pecado bater na sua porta, quando as coisas que você crucificou lá atrás bater a porta de novo, você precisa pedir ajuda. Você precisa gritar como aquele cego gritou. Você precisa gritar, pedir socorro, me ajuda, eu preciso de ajuda. Porque senão você vai estar aqui dentro, morrendo aqui dentro, por não falar para ninguém que você precisa de ajuda. E eu quero te dar uma notícia hoje. Posso? Sim ou não? Tem muitas pessoas aqui dentro querendo ajudar você. Tem muitas pessoas aqui dentro que estão prontinhas para ajudar você, estão prontas para te amar, estão prontas para cuidar de você, para ir na sua casa de madrugada, para te ajudar a romper, a vencer todos os seus desafios, mas só se você pedir ajuda. Pastor, e se eu não pedir? Pode ser que alguém que te conhece muito bem vai ver que você está passando um perrengue aí, e aí vai te socorrer. Mas você vai esperar isso acontecer? Jesus é maravilhoso. Geralmente, quando eu estou em crise, a apóstola fareja. Então não dá tempo de eu contar. Mas é porque ela me cercou muitos anos. Ela cercou muitos anos, aí ficou mais fácil. Mas não é com todos que é assim. Os meus discípulos, eu conheço alguns muito bem. Mas eu espero eles pedir ajuda. Vai que eles não querem ser ajudados. Então talvez você está sofrendo por tantas coisas na vida e não tem pedido ajuda. O mundo lá fora está pronto para te bater. Nós saímos do encontro com Deus, mas as pessoas lá fora estão prontas para te bater. E tem muitas pessoas aqui dentro que estão prontas para te ajudar. Mas você precisa se posicionar. Não faz igual o abençoado ali não. Olha lá, eu mesmo coloco a minha vida em perigo, serrando o tronco, com ele sentado, prontinho para cair. Nós temos células onde você será impactado pelas pessoas e cuidado por um líder. Olha essa imagem. A célula destrava a sua vida. Irmão, você está num local que vai mudar toda a sua história. E eu posso falar isso com autoridade, porque eu fiquei 1 ano escondendo da célula que tinha lá em casa. Fiquei 1 ano trancado no quarto, e quando eles entravam, eu saía pela outra porta e não queria. Eu falei assim, não, esse trem está errado. O Carlos era meu parceiro, ligava para ele às vezes, falei, bora, vamos acelerar. Mas a célula vai te dar o combustível. É lá que você vai ouvir o testemunho do irmão, igual nós ouvimos ontem aqui do Davi Maciel, subindo aqui, confessando para a igreja o que fazia de errado. Meu Deus do céu. Agora imagina para mim, que voltar terça-feira na célula, ouvindo as minúcias dessa história. Meu Deus do céu. Então a célula vai te edificar de uma forma tão grande, mas tão grande,
que você não vai querer mais ser o mesmo. É impossível nós querermos ser os mesmos estando frequentes em uma célula. Então, se você não está em uma célula hoje, corre para essa célula. Mas se você está em uma célula hoje e nunca deu valor para essa célula, eu quero te dizer que todos os pastores dessa igreja foram formados em uma célula. É na célula que a vida é mudada. É na célula que a vida é transformada. E você precisa estar lá. Estão firmes aí? Quem está comigo? Glória a Deus. Vai para a próxima. Nós temos para você o discipulado. Quem é que faz discipulado? Levanta a mão aí. Uma boa remessa, já tem discipulado. Quem é que não tem discipulado? Uma boa remessa também não tem discipulado. Irmão, quantas vezes nós que temos discipulado não fomos aquele carinha ali que está sendo carregado? Quantas vezes nós não fomos os rastados, os que estavam assim totalmente destruídos, acabados, igual quando nós entramos no encontro com Deus. Nós entramos no encontro com Deus sem expectativa de nada, totalmente destruído, a vida destruída, tudo acabado, e lá no encontro com Deus nós somos restaurados. Eita glória! No discipulado, o seu discipulador, ele vai cuidar de você, ele vai formar você um homem e uma mulher de Deus. Ele vai cuidar de você de uma forma tão sobrenatural, que aí sim, meu Deus do céu, no discipulado o negócio é doido. Nós temos para você, cadê o Deuender? Ei, Deuender, você foi escolhido, viu? Nós temos para você o relacionamento. Olha aí, irmão, meu Deus do céu. Eu coloquei essa aqui porque a carne estava mais fresca. Foi o último churrasco. Irmão, nós temos o relacionamento para você. A igreja oferece o relacionamento para você. Olha só isso aí. Nós podemos nos relacionar, ter comunhão na célula, comunhão com o discipulador, com os irmãos. Eu sempre falo para todos os jovens aqui da igreja que o que me fez vencer os meus pecados foi o relacionamento. O jovem não consegue vencer pecados se não se relacionar com outras pessoas. E também o adulto. Se você sofre de alguma coisa e não se relaciona, você vai sofrer muito mais. O relacionamento te dá suporte. E nós temos o relacionamento para oferecer. Olha lá aquela churrasqueira, só as carnes nobres. Mas nós temos preferido isso aqui, ó. Olha lá. Meu Deus do céu. Olha aí, queridos. Isso aí, quem quiser fazer um desse aí não é difícil, porque lagartixa tem em todo lugar. Tem em todo lugar. Nós temos o relacionamento, mas muitas das vezes nós preferimos ficar sozinhos com os nossos pecados. E aí é esse prato aqui que nós temos comido. Volta lá o outro. Olha só, olha essa churrasqueira. E a gente abre mão disso aí para isso aqui. Meu Deus do céu. Então, se você está aqui hoje e não consegue se relacionar, quando acabar o culto, sai conversando com todo mundo. Abraça todo mundo, pega na mão de todo mundo, fala uma boa noite para todo mundo. Meu Deus do céu, junta aqui com o moreninho aqui, ó, ele vai te ensinar esse negócio aí. Ele vai te ensinar bem, eu tenho certeza. Sabe, se relacione com as pessoas. Agora é popular, não é moreninho mais não. Sabe, querido, se relacione com as pessoas. Você saiu do encontro com Deus, procure pessoas que vão te impulsionar a buscar a Deus. Procure pessoas que vai fazer um churrasquinho para você, que vai te chamar para casa, que vai estar junto com você. E isso vai fazer total diferença. Nós temos a célula, nós temos o discipulado, nós temos o relacionamento.
E por último, nós temos, coloca aí, nós temos o nosso culto de celebração. Meu Deus do céu. Queridos, eu encho a boca para falar que, e eu já falei isso 1 milhão de vezes, vou continuar falando que tudo que eu tenho, eu conquistei aqui. Tudo. E quando tem alguma coisa pendente para conquistar, eu venho para cá de novo. Deus, deixa eu te contar aqui, faz outra vez, como foi antes, faz agora. Um tempo atrás eu estava em uma indecisão tão grande da empresa. E aí, estava numa empresa, um negócio complicado lá, história para outra hora. Marca aquele churrasco lá, sem lagartixa, que eu vou te contar essa história bonitinha. E aí eu precisava trocar de empresa. Eu falei assim, Senhor, eu não quero mais sociedade, eu quero abrir a minha empresa. E aí saí rodando a cidade, vou caçar um galpão, dinheiro, 0. Mas eu tenho fé, vou conseguir, pai. Saí caçando, vi um ponto excelente, lá na galeria da pastora Laura e do pastor Werley. O ponto era lá, a maior sala. Não quis a pequena não, quis a maior. Eu falei assim, é essa. É a do fundo, viu? Quem quiser ir lá tomar um cafezinho, café é coado, viu? Oh. Só um pouquinho ainda, que 100 eu não estou conseguindo não. Mas diminuí. E aí eu cheguei lá, falei para a proprietária, quanto que é o aluguel desse ponto aqui? Ela, 3.900, mais o seguro de R$510, R$610. Eu, meu Deus do céu, não tem nenhum real. E aí eu falei assim, não, então tá bom, até semana que vem eu te dou a resposta. Falei para a apóstolo, vou fazer uma proposta recusável para essa mulher. Eu tenho certeza que ela vai recusar, porque eu estou no ramo e aqui eu não aceitaria e ninguém aceita. De 3.900 mais os 610, quanto que dá? Cadê os bons de conta? 4.510. Isso aí. Eu passei uma proposta para ela de 3.400 e o negócio lá de 610 por 300. Falei, isso é impossível. Eu falei, ela só vai aceitar se for de Deus. E eu falei assim, para não ter dúvida, ela vai me dar 2 meses de carência ainda. Liguei para ela, falei assim, minha proposta é essa e eu quero 2 meses de carência. Desliguei o telefone, desliguei a internet, falei assim, não vejo mais. Só amanhã que eu vou ver esse negócio. E desliguei mesmo. No outro dia, 8 horas da manhã, 10 mensagens. O corretor da outra imobiliária falando, cara, você está no ramo, essa proposta é muito difícil, não vai ter como. Aí eu mandei para ele assim, essa é a minha proposta. Eu falei assim, agora o senhor se vira, Deus, essa proposta aí é para o senhor. Nós estamos falando do culto de celebração, hein? Não esquece não. No outro dia, 8 horas da manhã, ele me manda, cara, não sei como, mas a proprietária aceitou sua proposta. Meu Deus. Calma, você está batendo palma cedo demais. E aí pronto, você lembra que no começo da história eu não tinha nenhum real? Eu tinha a proposta aceita, mas continuava sem dinheiro. O ponto tá lá, mas vai trabalhar no chão? Não tem como. E aí, falei assim, Deus, o Senhor aponta, o Senhor paga a conta, eu preciso que o Senhor mova o sobrenatural aqui para me montar essa loja, para ser a melhor imobiliária da cidade. E aí, Deus moveu de mão de obra do pastor Edmilton, que faz tudo. E aí eu montei 70% da empresa. E para quem conhece imobiliária sabe que cliente vai em imobiliária que tem estética bonita. O cliente não vai em imobiliária que é feia. Infelizmente é a realidade da cidade. É cultural. E aí montei mais ou menos só para ir trabalhando, consegui fechar tudo e tudo mais. Não sei como, mas eu não tinha R$1. Mas eu já gastei 18 mil com a montagem. Sem saber de onde veio, para onde vai e como vai. Continua comigo. E aí eu falei assim, nossa, Senhor, mas é muito difícil, porque a loja está desse jeito, que cliente que vai vir aqui, não vai ter como. Hoje é dia 31, e eu estou finalizando o mês com 970 mil fechado.
de venda. Para você que está pensando que eu estou quase milionário, não é 970 mil de receita não, tá? Quem dera se fosse, mas o valor que eu vou receber, eu vou conseguir montar todo o resto da loja. Graças a Deus. Sabe, queridos, e isso é uma demonstração das coisas que nós conseguimos aqui nesse altar. Nós temos para você o culto de celebração. E é aqui onde você vai conquistar coisas. Não que você vai vir para cá almejando conquistar coisas, mas é impossível você estar perto do abençoador e não ser abençoado. É impossível você estar aqui com Jesus e Ele não te abençoar. Ele é quem tem a bênção, é Ele que provê tudo. Então muitas das vezes nós estamos sofrendo com tantas coisas por não vir onde Jesus está. Jesus vai encontrar comigo lá em casa. Não vai nada, irmão. Se duvidar, a gente nem ora em casa direito, nem lê a Bíblia direito. Quem aqui está atrasado no plano de leitura do apóstolo? Meu Deus do céu. Do apóstolo. Até o apóstolo atrasado no plano de leitura deles, irmão. Meu Deus do céu. E eu vou falar para você, viu? Atrasar naquele lá é difícil, porque é 7 capítulos por dia. Meu Deus do céu. Vou comentar nada não. Essa semana eu vou colocar o meu em dia, viu? Vou colocar o meu em dia, que eu não aguento o pastor Marcelo mandando embora mais um dia. Ai, meu Deus do céu, não manda não, abençoado. Essa semana não manda lá embora mais um dia não, deixa eu pôr em dia. Nossa, meu Deus, todo dia que eu vou dormir eu penso, mais 7. Meu Deus, não pode atrasar não. Não li nem na semana passada, quem dirá no encontro. E o pior é que eu leio os 7 mais os meus 3 normal, que é o anual. Aí é 10 por dia se atrasar. Nossa, sei o que eu vou fazer não, mas o Deus que moveu o impossível lá na imobiliária vai mover o impossível para colocar minha leitura em dia. Eu creio. Sabe, querido, então se você está aqui, se você passou pelo encontro, se você um dia frequentou o encontro, se você está aqui nesse culto hoje, saiba que essa igreja tem muito para você. Saiba que esse local aqui tem muito a te oferecer. Mas você não pode ser o super-homem. Você não pode ser a Mulher Maravilha. Você não pode ser o dono de todo o poder. Você precisa pedir ajuda. Nós precisamos pedir ajuda. Nós precisamos gritar socorro. Me ajuda, me socorre. Esses dias o Jussier mandou mensagem. Falou assim, pastor, eu preciso de um discipulado. Eu falei assim, ai meu Deus do céu. Eu falei assim, Jussier, por enquanto dá não. Ele falou assim, não dá. 7 horas da manhã lá na imobiliária. Eu falei assim, nossa. 7 horas na imobiliária nós estávamos lá. Graças a Deus, aparentemente resolveu, né? Fica firme. Nós precisamos pedir ajuda. Nós precisamos dar o grito de socorro. Porque quando você começar a sua rotina, muitos hoje já trabalharam hoje e tudo mais, mas no decorrer da semana, o inimigo ele vai vir forte sobre a sua vida. E se você estiver bem alicerçado aqui, irmão, daqui uns anos é você lá no encontro com Deus, contando o que o Senhor fez na sua vida. Mas se você não falar nada, meu Deus do céu, aí vai dar tudo errado. É aqui que você será cheio e a sua vida vai ser mudada. É aqui nesse local, é aqui nessa igreja, é na sua célula, é com o seu discipulador que a sua vida vai ser transformada. Se você pedir ajuda, balança seu irmão aí, fala para ele acordar e pede para ele pedir ajuda. Fala para ele que ele não é de aço. Coloca o dedinho na cara dele e fala assim, você não é de aço não, irmão. Fala para ele assim, você quebra. Fala para ele assim, você precisa de ajuda. Irmão, nós precisamos de ajuda. Eu quero aqui encerrar minha mensagem de hoje dizendo que se você buscar ajuda aqui, você será ajudado. Se você buscar ajuda aqui, você vai ser ajudado. Tem pessoas nessa casa que estão prontas para te servir, estão prontas para te ajudar, para orar por você. Talvez
não vai ser no seu tempo. Porque a gente não pode confundir, hein? Calma lá. E se o Espírito Santo falou, é porque tem gente aí que é no tempo dele mesmo. Talvez não vai ser no seu tempo. Talvez o pastor Marcelo, coitado, está aqui com 300 BO para resolver. E aí você quer que ele vá lá resolver o seu na hora, ele não consegue. Então tenha paciência. Mas saiba que vai ser resolvido. Fecha parênteses aqui, que isso aqui nem era para falar, mas ele soprou aí, pega aí para quem que era. Vamos ficar de pé?